João, capítulo 4, versículo 24, que declara o seguinte. João, capítulo 4, versículo 24. Aleluia. E declara o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Você pode se assentar. Hoje é mais um capítulo desse estudo que se transformou numa série, e hoje é a parte 7, e hoje nós trataremos sobre o objetivo da igreja. Lembrando que nós trataremos sobre 4 objetivos: adoração, edificação da igreja, evangelização do mundo e o sustento de uma norma de conduta moral. Porém, hoje nós falaremos apenas da adoração. Então, título dessa aula de hoje é o objetivo da igreja, a adoração. Lembrando que nós trataremos de 4 elementos dentro do objetivo da igreja, amém? Mas hoje nós falaremos apenas sobre a adoração. E desde já eu quero relembrar aos irmãos que a adoração não diz respeito à música, não trata a música. Adoração. Embora muitas das vezes a gente ouve falar sobre louvor e adoração, o momento de adoração. Embora a música, quando eu falo música, eu falo dos louvores, eles são um dos elementos ao Senhor de suma importância, também é utilizado na adoração. Mas a adoração não é só música. Na verdade, a adoração é um padrão de vida que a gente vive para a honra e para a glória do Senhor. O termo adoração, no grego, proskuneo, declara ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou súplica. Então, a adoração não é música. Não é aquele momento que não se resume, melhor dizendo, naquele momento em que a gente está aqui, em que a gente sente a presença do Senhor, e a gente chora, e a gente se alegra, levanta as mãos. Não é só isso. Mas a adoração, a adoração como objetivo da igreja, ela tem alguns elementos que a gente vai tratar aqui. Porém, antes de a gente começar a tratar propriamente dito a questão desses elementos, desse tipo de adoração que a gente vai tratar aqui para a igreja, como objetivo da igreja, é importante, irmãos, nós compreendermos que tem um propósito na adoração. Eu quero ler algumas coisas que eu fiz uma pesquisa, eu quero compartilhar com a amada igreja. Diz assim: além de promover e regular a adoração a Deus através da congregação, o propósito da missão da igreja inclui estimular a adoração ao Criador por parte de cada um dos membros. A adoração não acontece somente nos cultos e reuniões públicas. Deve acontecer no viver diário cristão. Por isso, Paulo exortou aos cristãos de Roma, em Romanos 12:1. Ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a adoração promove
no meio da congregação, promove a cada um de nós, estimula em cada um de nós o viver correto da vontade de Deus. E de que forma? Mediante a palavra. Mediante a palavra. Tudo o que nós devemos fazer como igreja, como corpo de Cristo, precisa estar pautado e fundamentado na palavra. Do início do culto ao final do culto, tem que estar regulamentado pela palavra. E é por isso que vocês, irmãos mais novos aqui na congregação, quando chegam pela primeira vez, talvez tenham um impacto, porque vocês não encontram algumas atividades que normalmente se vê em algumas, não vou dizer em todas, mas em algumas outras igrejas. Porque o foco principal é a glória de Deus. O foco principal resume-se em obedecermos ao Senhor e à sua palavra. Logo, para que venhamos a adorar, para que a nossa adoração a Deus seja uma adoração que Deus queira receber, ela precisa estar pautada aonde? Naquilo que Ele estabeleceu. Ela tem que estar pautada na forma como Ele determinou, como Ele estabeleceu. Para que a nossa adoração seja aceita por Ele. Sabe por quê? Porque se não houvesse um padrão divino, cada um faria da sua forma. E por causa da natureza corrompida, o homem, ele não é capaz de agradar a Deus por si só. Ainda aqueles que nasceram de novo precisam ter um norteador. O homem natural nem se fala. Mas nós, aqueles que nascemos de novo, nós precisamos ter algo que regulamente a nossa forma de viver, a nossa forma de nos comportar, a forma como entramos e saímos da casa do Senhor, ou melhor, da presença do Senhor, a forma como nos dirigimos a Deus. Não é de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. Precisa ser realizado com muito temor e tremor. Por quê? Porque é para Deus. Não é para qualquer pessoa. É para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É para o Criador. E para que seja agradável a Ele e para que suba até o Senhor como incenso suave às suas narinas, precisa estar recheado de temor, tremor e obediência. Além do amor também, é claro, à palavra de Deus. Então, para que nós possamos adorar a Deus de uma forma correta, Deus, conhecendo a nossa natureza, graciosamente enviou para nós a sua santa e poderosa palavra. Ela não nos deixa nos equivocar. Ela não nos deixa errar. Ela corrige a nossa rota. Ela nos exorta. Ela nos anima. Ela ilumina um caminho de escuridão. A palavra de Deus. E é por meio dela, aprendendo dela, é que nós podemos adorar de forma correta. O fundamento de nossa comunhão com o Pai é o amor e a obediência. Por isso, que apenas boas intenções não podem ser suficientes em nosso culto para Deus. Muitos, digamos, cristãos, às vezes têm como argumento a sinceridade dos seus corações. E isso também é importante. Mas o que norteia o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, não tem como base na sinceridade apenas.
mas a obediência e o amor à palavra de Deus. Por quê? 2 Samuel, capítulo 6. Por favor, se você puder abrir. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. É um texto um tanto quanto, ou melhor, é uma lição dura e talvez até chocante para alguns, mas precisa gerar em nós temor e tremor. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. E diz assim: E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. O que está acontecendo aqui? Uma ignorância em relação ao que estava prescrito em relação à arca. O que aconteceu aqui? Primeiro, a arca não deveria ter sido carregada num carro de boi, por mais novo que fosse esse carro de boi. A arca deveria ser conduzida nos ombros pelos levitas. E Uzá não usou de má intenção. Eu não vejo o texto dizendo que ele era um homem pecador. Eu não vejo o texto declarando que ele era alguém mal intencionado. A intenção de Uzá foi a das melhores. Porém, a inobservância à palavra de Deus, a ignorância à palavra de Deus, pode trazer morte, se ela não for observada. E foi isso que aconteceu aqui. Porque ao tocar na arca, ele foi fulminado. Ao tocar na arca, ele foi morto. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo do 13 ao 15. Diz assim: Porquanto vós não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Que ordenança era essa? Aquilo que Deus havia estabelecido por meio da sua palavra. Eles não buscaram ao Senhor conforme o que estava prescrito, conforme estava declarado, determinado. Por isso que Uzá morreu, é o que está dizendo aqui o texto. Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazer, aí sim eles resolveram fazer a coisa da forma como estava prescrita, da forma correta, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus, como? Da forma correta, sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme o quê? A palavra do Senhor. Deus havia estabelecido um padrão para que a arca dele, que representava a sua presença, fosse conduzida. E a morte de Uzá demonstrou que aquilo havia deixado Deus irado. Não apenas chateado, irado. Tanto é que ele morreu fulminado ao tocar na arca, porque ele não tinha autorização para tal. E muitas das vezes, irmãos, nós, na nossa forma de adorarmos a Deus, pela inobservância, o que significa isso? Pelo não observar da palavra, nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos não apenas desagradando a Deus, mas pecando contra Deus. E por que dessa afirmação? Marcos 12:30.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo nós sabemos, amar o próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, para que a nossa adoração seja genuína ao Senhor, para que a nossa vida cristã seja uma vida que agrade a Deus, eu preciso conhecer a palavra. Por quê? Porque amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento implica em conhecer e prosseguir e conhecer a palavra, implica em vivenciarmos a palavra diariamente. E se eu não faço isso, e se eu não me esforço por conhecer a palavra, eu estou pecando contra Deus, porque o primeiro mandamento é amar ao Senhor. E amar ao Senhor implica em conhecê-lo. E amar ao Senhor implica em conhecê-lo. Essa lição da morte de Uzá é extremamente dura. Porém, Deus ele não revelou a sua vontade aqui para que nós, seres humanos, venhamos a ignorá-la. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Deus ele simplesmente, eu vou revelar a minha palavra, quem faz tudo bem, quem não faz tudo... Não, está errado. Se a palavra ela existe e é acessível a nós, não há desculpa. Até aqueles que se utilizam de alguma desculpa, minha visão está ruim, principalmente hoje com tanta tecnologia. Quem já ouviu falar nos audiobooks? Esses dias uma irmã me perguntou se eu tinha alguns louvores bíblicos, eu mandei o audiobook dos Heróis da Fé. Depois eu falei, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu falei, glória a Deus. O audiobook, ou seja, ela só botava lá no radiozinho dela e ela estava ouvindo. E da mesma forma a palavra. Então, não há desculpa. Se a pessoa tem problema até mesmo de visão, não tem desculpa. Quem não consegue, não tem a tecnologia, tem gente que consegue ler braille, que sabe ler braille. E aproveita daquela situação para ler a Bíblia, para conhecer a palavra. É muito importante que nós conheçamos a palavra, porque é a palavra que norteia a nossa forma de adorarmos a Deus, o nosso culto ao Senhor. É muito importante. Então, como nós falamos, ignorar a palavra de Deus, não observar a forma como Deus determinou que nós fizéssemos no culto, para o culto, para Ele, é pecado, gente. Gravíssimo erro. Embora hoje estejamos vivendo no período da graça, opinião minha agora, eu considero muitíssimo mais perigoso do que o período da lei. Porque no período da graça, muitas das vezes a gente erra e não é fulminado naquele momento. E por causa disso, tá, irmãos, é apenas uma opinião minha, tá? Quero abrir um parênteses aqui. A gente continua errando. Muitas vezes a gente continua errando. Na lei, errou, pagava. Muitas das vezes se pagava. E o povo via aquilo e ficava atemorizado. Na graça, muitas das vezes há o erro. Principalmente quando é algo secreto, né? A pessoa erra, a primeira, é aquela coisa de vou botar a mão aí, vai acontecer alguma coisa, botou a mão naquilo que não poderia e não aconteceu nada, aparentemente. Aparentemente. Aí a pessoa se esquece de olhar para o alto, se esquece de temer aquele a quem tudo vê e continua colocando a mão. Por quê? Porque não aconteceu nada. Às vezes a gente lida com o pecado como se fosse criança, né? Vou botar a mão aqui, não aconteceu nada e continua colocando.
Mas há morte, sim, morte espiritual. Todas as vezes em que a gente negligencia a palavra de Deus, há morte espiritual, há brechas. Todas as vezes em que nós não andamos em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu, nós desagradamos ao Senhor. E é tão ruim acontecer isso. É tão ruim. É tão ruim nós sabermos que estamos andando fora do padrão que Deus estabeleceu. É triste isso. Mas que conosco não seja dessa forma. Que nós venhamos a temer ao Senhor. Que nós venhamos a temer ao Senhor. Paulo declara em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas também o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, irmãos, sejam erros cometidos por ignorância, por falhas, por omissão, ou simplesmente por desobediência, todos eles trazem graves consequências para nós. O reino espiritual é muito mais abrangente e muito maior do que a gente consegue imaginar e mensurar. Muito maior. A alguns, Deus concede de que essa pessoa tenha uma visão um pouco mais ampliada do reino espiritual, mas ainda assim é limitada para essa pessoa. Ainda que ela enxergue mais do que os outros, por uma questão de dom concedido por Deus, ainda assim é limitada. Então nós não podemos de forma alguma negociar com o pecado. Nós não podemos negligenciar esse santo livro, a palavra de Deus. E agora sim, depois de falarmos um pouco das consequências, trazer de uma forma bem resumida, de não observarmos a palavra, nós vamos começar a tratar sim aqui desses elementos que constituem na adoração da congregação, da igreja. E o texto que eu quero utilizar aqui está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ou melhor, antes de falar de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quero ler algo aqui que diz o seguinte. O que já falamos, a palavra vivenciada em ação e obediência é a verdadeira adoração a Deus. Esse palavra aqui significa a Bíblia, significa as Escrituras. Ela deve nortear a adoração coletiva de uma igreja. David Peterson escreveu: a adoração ao Deus vivo e verdadeiro é, essencialmente, um engajamento com Ele, nos termos que Ele estabeleceu e da maneira que somente Ele quem? O Senhor, torna possível. E são, agora a gente vai começar a destrinchar um pouco nesses elementos da adoração. Primeiro, ler a Bíblia. Isso no que diz respeito ao culto público. Segundo, pregar a Bíblia. Terceiro, cantar a Bíblia. E quarto, orar a Bíblia. Então esses são os 4 elementos da adoração num culto público. É por isso que você não encontra algumas outras coisas aqui na igreja. Principalmente os irmãos mais novos. Algumas outras programações, não vou nem chamar de programações, mas algumas outras atividades no culto aqui na igreja. É por isso que o nosso culto é simples. Por conta disso aqui, por conta da palavra. Tem um segmento, eu só vou usar a título de exemplo, eles chamam de princípio regulador do culto. É o quê? É a observância da palavra. Não pode fugir da palavra. O princípio regulador do culto é o quê? É a Bíblia. Eu não vou ficar usando esse termo, mas eu achei interessante esse termo, mas não vou ficar utilizando ele. Mas a forma como nós devemos adorar a Deus, nos reunir publicamente para adorar a Deus, está aqui, ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra e orar a palavra. Acabou. É simples.
Como o nosso pastor fala, o nosso culto é simples e precisa ser simples. E deve continuar sendo simples. Por quê? Por causa da palavra. Não é por causa do querer do homem, mas é por causa do querer, do desejo de Deus. É de Deus. De Deus. Agora sim. Então, primeiro ponto aqui, ler a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo falando, instruindo a Timóteo. Ele declara: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo está instruindo Timóteo para que ele leia a palavra, para que ele exorte na palavra, para que ele ensine na palavra. Porém, irmãos, algo muito importante aqui que eu quero deixar para os irmãos, que há uma diferença entre ler a Bíblia e pregar a Bíblia. Por quê? Porque no nosso culto público, o que nós precisamos fazer quando iniciamos a nossa reunião? Normalmente, eu creio que todos aqui já devem ter observado esse primeiro ponto aqui, que regula o nosso culto, é o que? Ler a palavra. Normalmente, quando alguém sobe aqui no altar para iniciar o culto, o que essa pessoa faz? Ela lê uma palavra. Então é de suma importância que haja uma leitura inicial da palavra no nosso culto, o que tem acontecido aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é diferente, esse ler a palavra aqui é diferente da pregação da palavra. Mas é algo que não pode deixar de ter. Porque o tema central do culto, em primeiro lugar, é Deus. Mas o que não pode faltar num culto a Deus é a palavra. A palavra tem que estar presente do início ao fim do culto, irmãos. Do início ao fim do culto. Então a gente começa com a palavra. Tanto lendo a palavra, quanto orando. E a gente finaliza orando também, depois de ter ministrado a palavra. Então vejam que uma igreja bíblica, quando eu falo igreja bíblica, não estou referindo ao nosso ministério apenas, mas uma igreja bíblica precisa observar esses elementos no culto. E deve evitar fugir desses elementos. Quem tem a primazia no culto não é você, não sou eu, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Quem precisa ter a primazia no culto, quem precisa ter a proeminência no culto é a palavra do Senhor, do início ao fim. É por isso que muitas das vezes a gente pede: irmãos, evitem circular, irmãos, evitem conversar, irmãos, quando alguém estiver orando, conversa lá fora, não conversa aqui dentro. Por quê? Porque está sendo vivenciado a palavra, a adoração a Deus já está em curso aqui. E quando a gente entra por essas portas para nos reunirmos para adorar ao Senhor, é para adorar ao Senhor. Qualquer outro tipo de coisa não tem mais importância nesse momento que não seja agradar a Deus. Não deve ter mais importância que não seja agradar a Deus. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, irmãos. Resolver qualquer tipo de coisa, a menos que tenha algo que fugiu do controle. Claro que a gente não vai ficar inerte, mas se tem algo que dá para esperar, seja feito depois. Terminou o culto, se confraterniza com seu irmão. Eu gosto muito de falar com os irmãos sabem disso. Mas um momento que a gente entra por aquelas portas, com o intuito de adorar ao Senhor, com o intuito de prestar culto ao Senhor, ninguém, mesmo que seja assim publicamente, deve olhar para o outro, mas para Deus. O culto é para Deus, irmãos. O culto é para Deus. É por isso que a gente não se preocupa em cantar louvores que agrade as pessoas, porque o culto é para Deus. É por isso que não deve haver essa preocupação. Eu tenho que cantar louvor, que as pessoas vão fazer isso ou vão fazer aquilo que vai agradar. Não!
mas eu preciso agradar ao Senhor. E eu preciso me preocupar nisso, eu preciso zelar por isso. Você precisa zelar por isso. Não apenas nós aqui, os pastores, os evangelistas, os diáconos, diaconisas, não. Mas toda a igreja precisa ter essa preocupação. Adorar ao Senhor, oferecer o meu melhor ao Senhor, o meu melhor culto ao Senhor. Sempre cito, mas não tem como não citar, Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele, eternamente, amém, é para ele, irmãos. Então, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Toda vez que houver um ajuntamento para a honra e para a glória do nome do Senhor, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, a primeira coisa que deve ser feita, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. E claro que não vai ser feita uma pregação, mas leia um texto. E ali mesmo você pode, aquela pessoa que leu aqui, aplicar aquele texto de uma forma muito breve. E depois orar para que seja iniciado o culto, pedindo ao Senhor para nos guardar, pedindo ao Senhor para receber a nossa adoração como incenso suave às suas narinas. Pedindo ao Senhor para que haja arrependimento de pecados, pedindo ao Senhor para que haja salvação, para que haja mudança de vida, pedindo ao Senhor para nos guardar, pedindo ao Senhor batismo com o Espírito Santo, pedindo ao Senhor, Senhor, eu ainda não sei qual é o meu dom, Senhor, então revela para mim, mostra para mim qual é o meu dom, Senhor. Nós falamos isso numa aula retrasada, sobre os dons espirituais para a igreja, e todo crente tem um. Pelo menos um. Se você não sabe qual é o seu, ore. Pergunte a Deus qual é. Para que você possa melhor servir na igreja local. Amém? Então, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Salmo 119, versículo 1 e 3 declara assim: bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Irmãos, a palavra é segurança para o crente, a palavra é segurança para nós. Não podemos abrir mão, negligenciar a palavra nunca. Eu não tenho aqui, eu esqueci de pegar. Mas isso aqui que nós estamos falando diz respeito ao nosso culto coletivo e na nossa vida individual. É um ciclo, irmãos. O que nós fazemos aqui dentro para o Senhor, devemos fazer lá fora. O que fazemos lá fora, a gente pode fazer aqui dentro. A vida cristã não pode estar divorciada lá fora. Não pode. Da prática do que temos aqui dentro, não pode. Se eu sou cristão aqui, eu tenho que ser cristão em qualquer outro lugar. Se eu celebro ao Senhor, se eu adoro ao Senhor aqui com a minha vida, na minha vizinhança, com os meus vizinhos, no meu trabalho, nos meus negócios, em qualquer lugar. A adoração não se resume apenas dentro, nós estamos falando aqui de uma forma coletiva, mas não se resume apenas da forma coletiva. Você e eu temos a nossa responsabilidade também na forma individual. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias, porque é alimento para a minha alma. Ler e meditar na palavra todos os dias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito. Se tem alguém vivendo na prática do pecado, leia a palavra desarmado, leia a palavra com temor e tremor, pedindo: Senhor, me liberta, porque a palavra de Deus liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes eu já me peguei chorando, irmãos, lendo a palavra, por estar sendo confrontado pela palavra, mediante a ação do Espírito Santo.
Quantas vezes eu já me peguei sorrindo de alegria, glorificando ao Senhor, por estar feliz de ter sido transformado pelo Senhor, mesmo não sendo merecedor. Quantas vezes? Quantas vezes? Precisamos nos alimentar da palavra todos os dias, de uma forma individual. Não se contente apenas em ouvir a palavra aqui. Você precisa ler todos os dias. É uma pena que eu esqueci de trazer o plano de leitura. Ah, não, está aqui. Aqui, ó. Ler a Bíblia. Primeiro ponto aqui, ó. Ler a Bíblia. Aqui resume-se a sua forma individual de adoração a Deus. O primeiro elemento da adoração a Deus, ler a Bíblia. Aqui, um plano de leitura. Que todo ano nós procuramos fazer. Incentivamos a cada um dos irmãos a ler. E aquele que não tem lido, se arrependa. E faça isso em nome de Jesus. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de ler. Então leia pelo menos o Novo Testamento. Se possível, 2 vezes ao ano. Que é o que acontece para quem acompanha o plano de leitura. Lê o Novo Testamento 2 vezes ao ano. E o Antigo Testamento 1 vez. Mas não deixe de ler a Bíblia. Segurança para nós. Fortalecimento para nós. É obediência. É demonstração de amor a Deus quando a gente lê da forma correta. Quando a gente encara a palavra da forma correta. Não para apontar para o outro, mas como um espelho para nós. Para analisar a nossa própria vida. Aleluia. Segundo elemento da adoração, pregar a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser pregada, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser não apenas lida, como acontece no início do culto, mas uma boa parte do culto precisa ser destinado para a pregação da palavra, para a exposição com fidelidade, com amor, com temor, com tremor da santa e poderosa palavra de Deus. Por quê? Continua sendo alimento para nós. Porque mediante a ela nós somos corrigidos. Mediante a ela nós somos animados. Mediante a pregação, a exposição fiel da palavra, nós somos repreendidos. Nós somos encorajados. Na versão NVI, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. A palavra do Senhor também declara lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a exposição é fiel à fé. Quando a exposição da palavra é fiel, irmãos, a fé, ela é incentivada, a fé, ela é, digamos, construída, a fé é alimentada. O crente, ele não é guiado pelo que ele vê ou pelo arrepio que ele sente, não, ele é movido pela fé. Não é isso que diz a palavra? Lá em Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória. Nós não somos guiados por aquilo que estamos vendo, irmãos, mas nós somos guiados por aquilo que cremos, pela fé em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. E quem é que gera essa esperança em nós? O Espírito Santo, mediante a palavra. É Ele quem gera essa fé em nós.
E por isso nós precisamos dar ouvidos à ministração da palavra. E por isso nós precisamos nos preocupar. Quem sobe aqui no altar precisa estar preocupado em ministrar a palavra com fidelidade, com amor, com tremor, em obediência ao Senhor. E a maior parte do tempo precisa ser destinada à palavra. Graças a Deus. Porque, infelizmente, irmãos, eu já estive em lugares visitando lugares em que era uma determinada festividade. E grupo A, até a letra Z, recebeu oportunidade. Inclusive, dessa vez que eu fui, acho que, se não me engano, alguém da congregação de onde eu era havia sido convidado para pregar. Quando deram a oportunidade para a ministração da palavra, se não me falha a memória, chegaram no ouvido dele, 10 a 15 minutos. O culto inteiro, conjunto, de A a Z, muito conjunto. Aí quando chegou a hora da ministração da palavra, puxaram o terno dele, 10 a 15 minutos. Que triste isso. Que pecado terrível contra Deus. Tudo tem o seu tempo. Existe o tempo de louvor no culto a Deus. Mas a primazia precisa ser a exposição da palavra de Deus. Precisa ser a explanação, a ministração da palavra de Deus. Paulo, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 1, ele declara que ele não se envergonha do Evangelho. E por que ele não se envergonha do Evangelho? Louvado seja Deus. Porque ele declara que é poder de Deus e salvação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Salvação é algo impossível para nós, irmãos. Impossível para o homem se salvar. Mas mediante a loucura da pregação da palavra, o Espírito Santo de Deus entra em ação. É gerado arrependimento no coração do homem. Ele reconhece os seus pecados, o seu estado de miserabilidade e clama a Deus e recorre a Deus. E clamando a Deus e recorrendo a Deus, sabe o que acontece? O impossível acontece. A salvação. Por isso que a palavra de Deus precisa ser prioridade no culto. A exposição fiel da palavra. É por isso que esse está relacionado como um dos elementos da adoração a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a glória não é de quem fala, a glória não é de quem prega, a glória é de quem usa. É Deus quem usa o homem. Então a glória é toda dele, é toda para ele. Não é do homem. Não é de quem está sendo usado como canal. Quem está sendo usado como canal é ser humano igual a todo mundo. É sujeito às paixões que todo mundo tem. Mas aquele que usa, esse é infalível. Ele é imutável. Ele é poderoso. É Ele quem salva. Aleluia. E como diz a palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Porque o poder é dele. Então, em primeiro lugar, os elementos da adoração. Num culto público, leitura da palavra. E individualmente também, a pregação da palavra de uma forma coletiva. E lembrando, irmãos, por que eu estou ressaltando aqui a pregação fiel da palavra, a exposição fiel da palavra, por causa do que Paulo falou, escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
E esse é um grande perigo. Onde muitos têm errado. Muitas das vezes, em determinados lugares, se prega a palavra. Mas, às vezes, se colocam elementos que ou caíram em desuso, algumas coisas do Antigo Testamento, por exemplo, e isso acaba invalidando a palavra. Se não me falha a memória, até que a própria carta aos Gálatas, se não me falha a memória, Paulo estava combatendo, não sei se é isso mesmo, uma prática judaizante no meio do cristianismo, é isso, pastor? Então, Paulo estava combatendo uma prática judaizante no meio dos irmãos. Estavam querendo retornar a várias práticas judaizantes, o que havia caído em desuso. Serviu até determinado ponto, depois não, depois a graça, Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo. E Paulo estava combatendo aqui. E aqui no próprio Gálatas ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se a gente insere algo diferente da palavra, algo que não está fundamentado na palavra no culto, esse versículo aqui, ele pode estar acontecendo. A gente insere alguma coisa diferente do que a palavra nos orienta, a gente pode estar errando. E é isso que acontece em muitos lugares. Começa-se a colocar alguns elementos estranhos à palavra, diferentes da palavra. É por isso que nós estamos enfatizando que é importante que nós sejamos fiéis à palavra, que quem sobe aqui seja fiel à palavra. Por conta disso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1, declara que uma mosca morta, ela estraga todo o unguento do perfumista. Não está do jeito que eu estou falando, mas é basicamente isso. O que isso significa? Se eu coloco algo no culto a Deus, na adoração a Deus, algo que, digamos que seja um modismo, mas que não esteja pautado na palavra, eu acabo invalidando todo o resto. Vocês compreendem? Por isso que nós precisamos ser estritamente fiéis à palavra do Senhor. Por isso que nós nos preocupamos aqui com a simplicidade, justamente para não correr o risco de errar, correr o risco de pecar contra Deus, por causa disso. Terceiro elemento, cantar a Bíblia. Na nossa adoração, em primeiro lugar, na nossa adoração pública, em primeiro lugar, nós devemos ler a palavra ao iniciar o nosso culto. Em segundo lugar, deve haver a exposição fiel, a pregação da palavra. Em terceiro lugar, o nosso culto também tem lugar para o louvor. Mas esse louvor não pode ser um louvor voltado para o homem. E a respeito disso, nós não vamos aprofundar esse assunto hoje. Provavelmente traremos na próxima aula um pouco mais aprofundado essa questão. Provavelmente. Mas a forma como nós devemos cantar ao Senhor também está regulamentada na palavra de Deus. Não é qualquer música que se deve cantar dentro da igreja. Quando eu falo música, eu estou me referindo a canções que exaltam ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. E diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. De que forma eu canto ao Senhor? Com a abundância da palavra onde? No meu coração. E a partir dessa abundância da palavra no meu coração, eu tenho milhares de motivos para entoar louvores ao meu Deus, ao nosso Deus. E dessa forma, eu tenho a segurança de que eu estou fazendo da forma correta.
da forma que o agrade. Eu tenho a segurança de estar entoando algo que eu sei que foi fundamentado por Ele mesmo, porque dele, por Ele, para Ele. Então Ele regulamentou, Ele fundamentou isso. Então eu estou indo no caminho certo. Então é dessa forma que eu preciso continuar fazendo, para que a minha adoração seja correta, para que a minha adoração, para que a nossa adoração coletiva seja fundamentada na adoração verdadeira que Deus recebe. E da mesma forma, individualmente falando. Da mesma forma. Por quê, irmãos? Porque a música, o louvor, é o que nós pretendemos, né? Domingo que vem a gente vê. Falar, ele tem ele tem um viés didático para a igreja. Então, se eu quero dar continuidade no ensino da palavra, eu posso usar o louvor para ensinar a palavra. Para proclamar a palavra, para instruir na palavra. Então, como nós falamos no início, do início do culto até o final, a primazia é da palavra de Deus, é das Escrituras. E no louvor também não pode ser diferente. Nós precisamos ter o cuidado na escolha dos nossos louvores, para que não haja um divórcio entre o momento de louvor e o momento da palavra. Precisamos tomar cuidado com isso. É claro que quem direciona é o Espírito Santo. Pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo, ele tem feito isso. Mas quando, normalmente o Ministério de Louvor vai escolher alguns louvores para inserir no repertório, nós precisamos, a gente tem esse cuidado. Pode ser que passe alguma coisa? Pode. Ninguém é perfeito. Mas a gente procura tomar esse cuidado. Selecionarmos louvores que exaltem o nome do Senhor, que cantem a Bíblia. Às vezes não vai cantar na íntegra o que está escrito, mas vai cantar doutrinas bíblicas. Vai cantar os feitos do Senhor, vai cantar quem Ele é, vai cantar os atributos de Deus. E tudo isso é para a glória do Senhor. E quando não canta quem Ele é, o que Ele fez, instrui a igreja, edifica a igreja. Quando não fala diretamente de que Jesus salvou, mas vai falar da esperança que a igreja tem, de salvação, por exemplo. Estou até adiantando, né? Mas não tem como falar de cantar, de louvor, se não começar a falar. E cantar, irmãos, a palavra, cantar a Bíblia, é uma atitude de gratidão, é uma atitude de louvor a Deus, de elogio. Louvor significa elogio. O Senhor é o centro de tudo, irmãos. O nosso culto tem que ser teocêntrico, cristocêntrico, ou seja, Jesus em primeiro lugar. Ele é o motivo da nossa canção. Uma música muito antiga fala assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão não tenho para cantar. Bem antigo. Gosto muito desse louvor. Então ele tem que ser o motivo da nossa canção aqui. E na sua vida particular também. Porque se você canta uma outra coisa diferente das Escrituras, isso entra no seu coração. A questão não é proibir, você não deve cantar a música A, B ou C. É uma questão sua. Mas eu sugiro que você não cante. Por quê? Porque como ele tem um viés didático, a música tem, se for uma música, uma canção, mesmo que seja cristã, mas que não tem, que não segue um padrão bíblico, vai contaminar o seu coração. Vai contaminar o seu coração. Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou estar falando sobre louvor, me aprofundar mais. Então, irmãos, nesse terceiro ponto, nós precisamos cantar a Bíblia.
E em Efésios, capítulo 5, versículo 19 e 20, é muito parecido o que Paulo fala aos Efésios com aquilo que Paulo falou aos irmãos de Colossos. E diz assim: falando entre vós em salmos, Efésios 5, 19 e 20, diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo parecido com o que ele escreveu aos irmãos de Colossos. Então, que nós, ao nos ajuntarmos aqui ou em qualquer outro lugar, em nome do Senhor, venhamos a cantar as Escrituras. E o último ponto aqui, orar. Orar o quê? É mais um elemento da nossa adoração coletiva a Deus. E individual também. Orar. Orar o quê? Orar a Bíblia, é claro. Poxa, mas como é que eu vou orar a Bíblia? Orar segundo os padrões ensinados nas Escrituras. E a gente tem uma riquíssima oportunidade, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. A gente tem um material que o nosso pastor preparou, e é claro que eu não pude desperdiçar a oportunidade de colocá-lo aqui, né? A gente tem um modelo de oração. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, que chamamos de a oração do Pai Nosso. Então, na oração do Pai Nosso, de Mateus, no capítulo 6 em diante, a gente tem os elementos necessários para uma oração bíblica, para a oração bíblica. Então, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos nos prender aqui apenas na palavra Pai nosso que estás nos céus. A gente começa a oração em forma de gratidão, reconhecendo que Deus é o nosso Pai. E não apenas o meu Pai. Eu não falo meu Pai, Pai nosso, ou seja, não apenas meu, mas de todos nós aqui. E por quê? Por causa de Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós fomos recebidos como filhos de Deus. Por causa do sangue que foi derramado. Louvado seja Deus. Pai nosso que estás nos céus. Na oração, oramos com gratidão por Deus ser nosso Pai, com fé em nome de Jesus e com auxílio do Espírito Santo. E no que diz respeito no segmento dessa oração, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa primeira parte, irmãos, nós enxergamos a prioridade a Deus. Nós estamos priorizando a Deus, tá? Priorizamos a Deus quando declaramos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja feito do seu jeito, tem que ser da sua maneira, que seja da sua maneira. Assim, aqui na terra, como foi feito e como é feito nos céus. Estamos priorizando a vontade de Deus. A segunda parte dessa oração, do capítulo 11 ao 12, ou versículo 11 ao 12. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós apresentamos nossas necessidades pessoais. Terceira parte da oração que nós aprendemos aqui: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte que eu quero ressaltar. Declara, nós oramos para que o Senhor venha anular toda sorte de oposição carnal e espiritual. Se você quiser algo mais aprofundado, tem nesse material que o nosso pastor preparou. Na verdade, isso aqui é um resumo daquilo que ele fez, né?
E em quarto, disposição para vivermos para a glória de Deus. Quando declara assim, na parte final do versículo 13, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então esses aqui são os elementos em que nós podemos tomar como modelo para a oração. Em primeiro lugar, priorizarmos a Deus. Em segundo lugar, apresentarmos nossas necessidades pessoais ao Senhor. Em terceiro lugar, pedir ao Senhor para anular toda sorte de oposição carnal e espiritual. E em quarto lugar, a disposição para nós vivermos para a glória de Deus. Irmãos, na oração coletiva, Deus é exaltado, enquanto a igreja é edificada. Por que nós temos batido tanto na tecla da oração? Porque quando estamos reunidos como igreja, Deus é exaltado enquanto a gente ora. Mas enquanto Ele é exaltado, nós somos edificados. A nossa fé é fortalecida. Quantas vitórias a gente não tem experimentado por meio da oração? Essa semana mesmo, nós colocamos no grupo. A irmã Silviane, ela deveria receber alta no sábado, mas ela recebeu, se não me engano, na quinta ou sexta-feira. Por quê? A igreja estava em oração. E tudo isso serve, em primeiro lugar, para exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em segundo lugar, para aumentar a nossa fé. Para edificar a nossa fé, para a gente perceber que vale a pena orar. E por conta dessa nossa percepção, que nós viemos a passar a orar mais ainda. Para que o Senhor venha agir muito mais. Então, não deixemos de orar coletivamente. E também que cada um tenha a sua vida de oração, em particular, as portas fechadas. Não adianta apenas que nós venhamos a orar aqui coletivamente, é extremamente importante, mas também a sua oração individual, lá no seu lugar secreto, lá na sua casa, aquele tempo que você reserva, apenas para esse fim, não pode faltar. Não pode faltar. Em nome de Jesus. Conclusão. A leitura e a pregação da palavra de Deus, cantar louvores e oração ao Senhor constituem-se nos elementos de adoração necessários no ajuntamento dos cristãos. Por trás da afirmação de que o culto cristão deve consistir nesses elementos prescritos por Deus, está o entendimento da suficiência da Escritura. A palavra de Deus é o suficiente. Nós não precisamos inventar nada. Tudo está na palavra de Deus. A ideia de que as Escrituras revelam de modo suficiente tudo que o povo de Deus necessita para adoração, para salvação, para confiança e obediência perfeitas ao Senhor. A suficiência da Escritura tem muitas implicações, incluindo na convicção de que é ela quem norteia a maneira como nós nos aproximamos de Deus em adoração. É a palavra. Como nós estamos falando desde o início, é a palavra. Em suma, precisamos reconhecer, cada um de nós individualmente e coletivamente também, é claro, a suficiência das Escrituras aplicadas na adoração, na forma como nós adoramos a Deus. Que nós não venhamos a negligenciar. Lembre-se do que aconteceu com Uzá. Quando realizados com fé, todos os deveres da vida cristã, ordenados nas Escrituras, são meios de adoração a Deus. E em Colossenses 3,17, declara: E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Adorar a Deus é o objetivo supremo da igreja cristã. Quer seja a igreja no mundo inteiro, ou quer seja a igreja bíblica cristã aqui, a igreja local. Ou até mesmo na vida individual de cada membro. Então, irmãos, que nós venhamos a adorar a Deus com todo temor e tremor na presença do Senhor. E sempre lembrando e observando que quem norteia a forma como nós fazemos, como nós nos comportamos, como nós adoramos a Deus, é a sua santa e poderosa palavra. Amém? Eu convido vocês a se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar melhor em cada coração aquilo que minhas falhas palavras, muitas das vezes, não conseguem expressar, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, ministrar, Senhor, em cada coração de uma forma mais profunda, Pai, e que cada irmão em Cristo possa ter em mente, Senhor, que quem norteia, Senhor, o nosso culto, a nossa forma de Te adorar, Pai amado, não é o homem, não é o meu gosto, Senhor, mas é a Tua santa e poderosa palavra, Deus. Que cada um que subir nesse altar, Pai, seja para iniciar o culto, seja para orar, tenha em mente isso, Pai, que faça isso com temor e tremor, Pai, que faça isso com toda sorte de reverência a Ti, Pai. E tudo isso, Senhor, para Te exaltar. E tudo isso para Te adorar, Pai. E tudo isso, Senhor, para engrandecer ao Teu santo e excelso nome, Pai amado. Senhor, nós Te adoramos, ó Pai. Te adoramos nessa manhã, Pai. Te adoramos, ó Senhor amado, porque, Senhor, o Senhor, Pai amado, deu tudo, Senhor amado, por nós, ó Pai querido. Senhor, nós Te adoramos, ó Pai amado, porque, Senhor amado, o Senhor nos condiciona a Te adorar, Pai amado, mediante, Senhor amado, o Teu Espírito que faz habitação em nós, ó Pai. E mediante a Tua verdade, Pai, que é a Tua palavra. Foi o primeiro texto que nós lemos de João 4:24. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor proveu todos os meios para nós, para que nós, ó Senhor, tão falhos, pudéssemos adorá-lo, Senhor. Alguém que é infalível, alguém que é 3 vezes santo, Pai. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor amado, por cada vida aqui presente, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos, ó Senhor. Obrigado, Pai. Que todos nós, ó Senhor, tenhamos cada vez mais temor e tremor ao adentrarmos nesse lugar para o ajuntamento para o Senhor. Senhor, nós bem sabemos que o lugar em si, Pai amado, ele apenas serve para nos servir, Senhor, para Te adorar. Mas quando nos ajuntamos, ó Pai amado, ele é santificado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Porque é aqui, Senhor, onde nós também adoramos ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, Te agradecemos e pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito seja derramado, Senhor, no nosso meio, Pai. Senhor amado, que haja arrependimento de pecados, ó Pai. Que haja, Senhor amado, salvação, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai. Bendizemos ao Teu nome e engrandecemos ao Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Jesus. E amém.